Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Conversando sobre Jesus, o seu podcast apresentado em um bate-papo leve e descontraído. Eu sou Adilson Barbosa e estou com minha amiga Ondina Torres e meu amigo e irmão Irandir Protásio. Bom dia, Ondina. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Irandir. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia, Irandir. Bom dia, Barbosa, bom dia, Ondina, e bom dia a todos os nossos queridos amigos. Esperamos que todos estejam em paz, com saúde, com Deus no coração. E vamos dar início ao nosso podcast de hoje com a sequência do tema Conflitos, Revoluções e Guerras, parte 2, onde vamos abordar os motivos que levam o homem a fazer as guerras, as consequências para ele e para o mundo. Na parte 1 deste podcast, vimos que ainda estamos lidando com o nosso instinto destruidor, que está bem ativo em nós, e nossa irmã Ondina nos explicou o que fazer para irmos eliminando isso de nós. Mas percebemos, Ondina, que ainda não conseguimos lidar com os nossos instintos destruidores, porque ainda fazemos revoluções e guerras. Então vamos procurar entender o que leva o homem à guerra. Na visão espírita, especialmente a partir das obras de Allan Kardec, como o Livro dos Espíritos, a guerra não é vista como algo desejado por Deus, mas como consequência do estágio moral ainda imperfeito da humanidade. A explicação gira em torno de alguns pontos centrais. Ponto 1. Predominância das imperfeições humanas. Segundo o Espiritismo, o ser humano ainda carrega tendências como orgulho, egoísmo, ambição e vaidade. Essas imperfeições são as verdadeiras causas da guerra, quando indivíduos ou nações colocam seus interesses acima do bem coletivo, o conflito surge. Ponto 2. Atraso moral, não intelectual. A doutrina enfatiza que o progresso intelectual, tecnologia, ciência, avançou mais rápido do que o moral. Ou seja, o homem aprende a construir armas antes de aprender a viver em harmonia. Ponto 3. Livre-arbítrio. Deus não impõe guerras. Os seres humanos, dotados de liberdade, escolhem seus caminhos. A guerra é resultado dessas escolhas equivocadas, não um plano divino. Ponto 4. Lei do progresso. Aqui entra uma ideia importante. Mesmo sendo negativa, a guerra acaba funcionando como um instrumento indireto de evolução. O sofrimento gerado pode levar a reflexões, mudanças sociais e avanços morais ao longo do tempo. Ponto 5. Expiação e provas. Dentro da lógica espírita, conflitos também podem estar ligados a processos de aprendizado espiritual. Indivíduos e coletividade enfrentam situações difíceis, como forma de crescimento, reparação ou evolução. Embora isso não signifique que a guerra seja boa ou desejável. Resumindo a visão espírita, a guerra não é uma necessidade da natureza, nem um castigo direto de Deus. Ela é fruto das imperfeições humanas e tende a desaparecer à medida que a humanidade evoluir moralmente. Diante disso, Irandir, eu te pergunto, por que existe a guerra, então? Bom, você deu uma parte da resposta aí, né? Jesus disse em Mateus, no capítulo 24, versículo 6, e também em Marcos, no capítulo 13, versículo 7, e em Lucas, no capítulo 21, versículo 9, como parte de seu sermão profético sobre o fim dos tempos. Ele alertou que nações se levantariam contra nações, ocorrendo guerras e rumores de guerra. Mas tranquilizou também, dizendo, vede que não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. A guerra, segundo o Espiritismo, ela mostra que desde os primórdios da sociedade o homem vive em guerra.
Desde que as primeiras tribos, né, passaram a lutar pela soberania de algum recurso natural ou pela soberania de seu povo, os povos se dividiram em estados, países e religiões. Tal fato segregou homens em classes sociais, etnias, grupos religiosos e até povos com diferentes ideologias econômicas. Para todos os casos, a guerra sempre foi uma solução imediatista com graves consequências. Mas, como a espiritualidade vê as guerras? Seriam permitidas por Deus? E as inúmeras mortes? E o soldado que mata na guerra está cometendo assassinato? Não devemos inicialmente entender que a guerra é, sobretudo, a predominância do nosso instinto animal de superioridade pela força, que o Barbosa disse em outras palavras, né? Devido à nossa ainda fraqueza moral, acreditamos que somente seremos entendidos e respeitados se gritarmos mais alto. Ou seja, através da imposição, fazemos valer nossos argumentos. E isso se deve ao fato de ainda estarmos nos estágios iniciais de evolução, fazendo com que geralmente nós, seres humanos, ajamos dessa maneira, né? Em sua sabedoria divina, então, Deus Todo-Poderoso permite ao homem que desbrave com seu livre-arbítrio todas as possibilidades de ação dentro das leis de Deus. Sendo a lei de destruição uma de suas leis que futuramente iremos estudar com mais detalhe, sabemos que as guerras são ainda um caminho escolhido pelos homens para agir em suas diferenças. Não podemos confundir, pois a guerra nunca será o caminho preferido pela espiritualidade amiga, que inclusive busca incessantemente dissuadir os poderosos de uma ideia de conflito bélico. A guerra é somente a preferência do homem pela força à razão. Na questão 742, o que leva o homem à guerra, do Livro dos Espíritos, né? Então ele vai dizer que a nossa predominância animal sobre a natureza espiritual e a saciedade das paixões, né? Porque lá no estado de barbárie, né, os povos só conhecem o direito do mais forte. É por isso que a guerra constitui para eles um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele lhe evita as causas e, quando ela é necessária, ele sabe fazê-la com humanidade. Se Deus permite a guerra, é porque dela o homem pode tirar lições valiosas através do seu livre-arbítrio, como já nos mostrou ali o Barbosa, né? Então, através dos acontecimentos tristes das guerras, tivemos avanços sociais necessários. Então, as primeiras guerras que buscavam a liberdade dos povos oprimidos, até mesmo as guerras mais recentes, que fizeram boa parte da humanidade repensar suas atitudes e o tipo de sociedade que desejam se tornar. A guerra é permitida por Deus, apesar de que ele não concorda em nada de nós defrontarmos uns com o outro. Porque lembra que Jesus disse que se nós disséssemos raca para o nosso irmão, nós seríamos condenados ao inferno? Então, não há uma compreensão divina. Mas isso acontece, né, para que nós possamos, através dos nossos erros, compreender suas leis de forma mais clara, analítica e criteriosa. Porque só assim nós vamos aprendendo, né, a distinguir, porque nós estamos em evolução, nós vamos aprendendo a distinguir o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. O mal que nós causamos aos outros e o mal que nós causamos a nós, né? Então, a providência divina permite que sejamos atacados pelo mal que escolhemos para fazer, para que possamos aprender na prática que aquela atitude deve ser extinta da sociedade cristã. Percebemos que
De alguns conflitos foram criadas boas coisas, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como leis de guerra, a fim de evitar que os povos se destruam. Na questão 743 do Livro dos Espíritos, há uma pergunta: a guerra desaparecerá algum dia da face da Terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. Apesar de termos a guerra, né, nós então iremos, mais tarde, quando nós evoluirmos realmente, extinguir todo e vermos todo mundo como irmão. Pois é, Irangi. Então, o que pensar daqueles que suscitam a guerra? E essa pergunta, ela é bem delicada, né, gente? Porque ela mexe com sentimentos muito fortes. Quando a gente pensa naqueles que provocam ou já provocaram guerras, é natural surgir revolta, julgamento e indignação, né, da nossa parte. Mas pela visão espiritual, gente, somos convidados a olhar um pouquinho mais fundo. Aqueles que suscitam a guerra ainda estão em desequilíbrio moral, mas eles continuam sendo os nossos irmãos. Eles são movidos pelo orgulho, pela ambição, pelo desejo de poder. Claro que isso não justifica, mas ajuda a compreender um pouco mais. Porque ninguém promove destruição estando em paz dentro, aqui, ó, consigo mesmo, né? São espíritos que ainda não despertaram para as consequências dos próprios atos. E talvez seja esse o maior aprendizado. Aprendemos a não julgar, mas sim a refletir. Porque em menor escala, todos nós ainda temos algo desse impulso. Pensem bem, quantas vezes queremos impor a nossa vontade e quando não aceitamos o diferente e quando reagimos com a dureza. Então, mais do que condenar, acho que isso é um chamado para olhar para dentro e ir transformando pouco a pouco aquilo que ainda existe em nós. Porque é assim que começamos a construir um mundo melhor. É isso, Ondina. Se cada um olhasse para dentro de si, né, tantos conflitos, tantas situações seriam evitadas, né? Porque tudo tem um início. Como foi e por que ocorreu a Primeira Grande Guerra? A Primeira Guerra Mundial ocorreu em 1914 e 1918. Ela é considerada o primeiro grande conflito mundial da história moderna. O estopim foi em 28 de junho de 1914, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, na cidade de Sarajevo. E o que motivou essa guerra? O assassinato foi apenas um gatilho. As causas reais já vinham se acumulando há anos. Nacionalismo forte. Povos dentro de impérios, como o Austro-Húngaro, queriam independência, especialmente dos Balcãs. Sistema de alianças. A Europa estava dividida em blocos militares. Quando um país entrou em guerra, acabou arrastando vários outros. Tríplice entente. França, Reino Unido e Rússia. Tríplice aliança. Alemanha, Áustria-Hungria, Itália, inicialmente. Militarismo e corrida armamentista. As grandes potências estavam se armando intensivamente, preparadas para um conflito. E hoje a gente vê isso tão potente, né? Quantos países estão se armando no silêncio e a gente só vê comentar. País tal está preparando bomba, país tal está lapidando urânio. Isso nos deixa preocupados, porque sabemos que é um estupim, é um palheiro
e não pode sentir de longe uma faísca de fogo. Imperialismo e rivalidades econômicas, disputadas por colônias e poder global, aumentavam as tensões, especialmente entre potências como o Reino Unido e a Alemanha. O estupim direto qual foi? Após o assassinato de Francisco Ferdinando, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia. As alianças foram sendo ativadas em efeito dominó. Em algumas semanas, grande parte da Europa estava em guerra. Será que a gente pensa, né? Se tivesse sentado, conversado, não teria se evitado essa primeira grande guerra? Que é coisa que já vinha se acumulando. Então, é uma pergunta bem interessante essa que você fez aí de se sentar, né? Estou falando aí do século XIX, do século XX, né? 1900, mas veja só, é o que nós acabamos de falar, né? O problema é a nossa evolução moral, né? Essa é a grande questão, né? Falta a religiosidade verdadeira, né? O entendimento das leis de Deus, é que nos deixa assim, e por isso que a gente não senta, né? Exatamente. Mas se nós pensássemos um pouquinho, parássemos um pouquinho, sentaríamos, né? Para evitar isso. Até porque, como disse aqui, já vinha se acumulando. Então, quer dizer, ninguém conversava. E o que chegou foi a isso aí. Portanto, a primeira guerra... Veja só, eu acho também que nós estamos nesse caminho que você trouxe para a gente aí. Hoje, você já falou disso. O pessoal está se armando e eles estão tentando sentar, né, para conversar. Mas as condições que um oferece para o outro, principalmente quem é mais forte... Ninguém quer perder. Não, são de você transformá-los praticamente em escravos. Né? Não é nem perder, eu me expressei mal. Ninguém quer abrir mão. Ninguém quer abrir mão, não é perder, é abrir mão. Não vou abrir mão daqui, você abre mão dali, e a gente chega, é assim que se conversa. E a gente chega a um senso evitando tantas mortes. Mas eles não pensam por esse lado, infelizmente. A Primeira Guerra Mundial começou em 1914, mas foi causada por uma mistura de tensões políticas, nacionalismo, alianças militares e rivalidades econômicas, com o assassinato do arquiduque sendo apenas a faísca que acendeu tudo. Ficou conhecida como a guerra para acabar com todas as guerras, porque na época muita gente acreditava que aquele conflito seria tão devastador que a humanidade aprenderia a lição e evitaria qualquer guerra futura. Infelizmente não foi assim, né? Por que pensavam assim? Foi um choque sem precedentes. Milhões de mortos, destruição em larga escala, uso de armas novas e brutais, como gás químico e metralhadoras. A Europa, considerada civilizada, mostrou que podia se autodestruir. Havia um forte desejo de que aquele sofrimento tivesse um propósito, que fosse o último. Até os líderes intelectuais acreditavam que depois disso, o mundo buscaria paz permanente, tentativa de evitar novas guerras. Após o conflito, foi criado um organismo internacional, a Liga das Nações, com o objetivo de mediar conflitos e impedir novas guerras. Além disso, o Tratado de Versalhes tentou reorganizar a Europa e punir a Alemanha para evitar outro conflito. E por que isso falhou? Porque as causas profundas da guerra não desapareceram e, em alguns casos, pioraram. Humilhação e crise na Alemanha após o Tratado de Versalhes. Crises econômicas como a Grande Depressão. Ascensão de regimes autoritários, como o de Adolf Hitler. Ressentimento, nacionalismo e desejo de revanche. Ou seja, em vez de eliminar as tensões, o pós-guerra acabou plantando as sementes de um novo conflito. E o resultado qual foi? 21 anos depois, apenas 21 anos depois, veio a Segunda Guerra Mundial, ainda mais destrutiva. Deixa eu só complementar aqui, resumindo as causas maiores
como em todos os conflitos, Permaneceram. orgulho e egoísmo. Permaneceram. É o mal da humanidade, né? Tantas vidas perdidas. Nosso mal, né? Então, e agora, então, vamos ver quando ocorreu a Segunda Grande Guerra e o que a motivou. A Segunda Grande Guerra teve como causa o expansionismo e o militarismo da Alemanha nazista. O Barbosa falou que as nações queriam revanche, né? Principalmente a Alemanha, que foi derrotada. Né? Essa postura da Alemanha refletia diretamente a ideologia dos nazistas que haviam alcançado o poder na Alemanha em 1933. A nação nazista resultava em grande parte da insatisfação de uma parte radicalizada da sociedade alemã com o desfecho da Primeira Guerra Mundial, onde eles foram realmente punidos de forma bastante dura, porque precisavam. Né? Ao final da Primeira Grande Guerra Mundial, consolidou-se fortemente na sociedade alemã uma ideia de que a derrota na guerra havia sido injusta. É uma coisa impressionante, né, gente? Você achar que a sua derrota foi injusta, sendo que você que começou com essa confusão toda, né? Somado a isso, havia também a grande humilhação que a Alemanha sofreu, como disse Barbosa, lá com o Tratado de Versalhes, acordo que pôs fim à Primeira Guerra e que proibia a Alemanha de ter navios e aviões de guerra. Limitou ao número de 100 mil soldados de infantaria, obrigou a nação alemã a pagar uma indenização altíssima e a entregar suas colônias para aqueles que a derrotaram. Realmente foi uma punição que podia fazer com que o povo alemão, né, os líderes lá, entendessem. Né? Mas quando nós, indivíduos, sofremos um revés de alguém, nós não paramos para pensar. Né? Nós fazemos o quê? Nos revoltamos, porque o nosso orgulho ferido é algo ainda bastante duro, como nós estamos vendo hoje na atualidade. Né? E, como a guerra começa dentro de nós, como já foi dito aqui, então a Segunda Grande Guerra também começou dentro de cada um por sentir-se inferiorizado. Né? A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de proporções globais que aconteceu entre 1939 e 1945, durante 6 anos, caracterizada como um conflito em estado de guerra total, no qual há mobilização de todos os recursos para a guerra. Os países pararam de produzir e só produziam armas e coisas para a guerra. Olha, é uma coisa assim bastante dura. Né? A Segunda Guerra Mundial fez aliados e eixos enfrentaram-se na Europa, África, Ásia e Oceania. O conflito resultou na morte de 60 a 70 milhões de pessoas. Tem países que não têm esse número de pessoas. Né? Embora existam estatísticas que sugiram que a guerra provocou mais de 70 milhões de mortos. Então vejam, imagine o tamanho da destruição que foi isso. Né? Eu nasci em 1955, não tive nem noção disso. Né? A gente sabe pelos livros e pelos comentários. Né? Mas a gente vê os filmes, vê a destruição das cidades. Mas se hoje você olhar para o Oriente Médio, que ali o Israel e o Estado palestino, a destruição que está ocorrendo por ali, né, é maior do que o terremoto que nós tivemos aí na Venezuela. Aqueles prédios, bairros inteiros, cidades inteiras, todas destruídas. Isso não tem preço, é um negócio assim, é impressionante, muito doloroso. Então, o estopim para a deflagração da guerra foi a invasão da Polônia pelos alemães em 1º de setembro de 1939. A guerra iniciou
iniciou-se na Europa, mas espalhou-se pela África, Ásia e Oceania e contou com o envolvimento de nações de todos os continentes. Inclusive o Brasil participou dessa guerra, né? Tem a tomada do Monte Castelo, feita pelos brasileiros, não é isso? Não estou errado não, né? E pode ser organizada, então, essa guerra em 3 fases distintas. A fase da supremacia alemã, a fase em que as forças estavam equilibradas e a fase que marcou a derrota do eixo. Os grupos que se enfrentaram na guerra foram os aliados, Reino Unido, França, União Soviética, os Estados Unidos, e o eixo era Alemanha, Itália e Japão. Esse conflito ficou marcado por uma série de acontecimentos impactantes, tais como o massacre de Katyn, o Holocausto, o massacre de Baby Yar e o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Foi algo assim muito triste mesmo, né? Teve fim oficialmente em 2 de setembro de 1945, quando os japoneses assinaram um documento que reconhecia sua rendição incondicional aos americanos. Os nazistas renderam-se aos aliados em maio de 1945. Esse é um resumo simbólico desta Segunda Grande Guerra. Pois é, e essas guerras, né, elas trouxeram inúmeros malefícios para o mundo, né? E a gente tem que analisar com calma isso agora. Porque quando a gente pensa nas guerras, é impossível, né, não lembrar da dor que elas deixam. Porque as guerras trazem muitas perdas. Perdas de vidas, de famílias inteiras, de histórias interrompidas. Mas também elas deixam marcas que não aparecem. Muitos traumas, medos, feridas emocionais que ficam dentro da pessoa. Eu mesma vivi isso de muito perto. Porque o pai da minha filha mais velha, Alice, ele é australiano. E ele foi para a África pelo exército australiano e, de acordo com ele, ele viu lá muitas coisas tristes, muito difíceis. Quando a gente se conheceu, e eu não sabia disso, mas aqui um dia no Brasil estava até tendo Copa do Mundo, como está tendo agora, e teve um dia, eu me lembro, que começaram aqueles fogos, né, de comemorações. E ele simplesmente entrou em pânico. Ele se sentiu ameaçado, ele ficou com muito medo. E ali, gente, eu vi aquele homem alto, né? Ele tem 1,95 m de altura, igual uma criança, super assustada. Aquilo me marcou demais, me marca até hoje, porque mostra, né, pra gente que a guerra, ela não termina ali quando ela acaba. Ela continua dentro da pessoa. Nós não vivemos aquela guerra, né, que nós acabamos de contar aqui, mas essas guerras que existem hoje ainda, né, que às vezes muito longe de nós, mas que a gente pode ver na televisão, na internet, né? E quando conhecemos assim alguém que esteve muito perto. Por isso que as guerras, elas só não destroem só os lugares, como a gente acabou de falar, né? De cidades inteiras, de prédios, elas ferem aquele ser humano, aquela pessoa que foi ali para ajudar, aquela pessoa que às vezes vai achando que está defendendo, né, o seu país. Ela nunca mais esquece. Nunca mais. Dini, a gente vê muitas histórias, né, com aqueles veteranos de guerra, principalmente dos Estados Unidos, né, que não foi, estão surtando e cometem aquelas barbáries. Não é culpa deles, é que está dentro dele, como você acabou de falar, do seu marido.
né? Essas coisas estão dentro dele ali, ele sabe o que ele viveu ali dentro. Ele sabe, o policial militar que está na rua, o policial civil que está na rua, vendo assassinatos, vendo cenas horripilantes, chega em casa à noite, né, no seio familiar, ele sofre com isso. Você imagine você numa guerra, vendo um companheiro seu morrer do seu lado, você tendo que arrastar ele dali, tirar dali, se livrar de um tiro daqui, tendo que matar. Você imagine isso, o pós, né? Imagine o pós. Então, Barbosa, eu também vejo uma coisa, cara, eu vejo o lado do civil, aquele que não tem nada a ver com aquilo, né? Exato. De repente, as bombas caindo, destruindo seus lares, ou mesmo como a gente viu há pouco na Ucrânia, o pessoal saindo de lá, apressado, com mala, carregando criança, pessoas Exatamente. idosas, né? E os países brecando ali, não querendo deixar entrar, e sem saber se voltam para casa, e se voltarem, será que a minha casa existe? Na maioria das vezes não existe mais. Então, quer dizer, é realmente um momento delicado para a humanidade, um momento em que a gente precisa refletir muito, como você disse, eu vou lá e eu tenho que matar, não tem jeito, né? Porque senão eu morro. Então, é algo que é muito forte para nós, né? Mas mesmo assim, e na maioria dos casos, nós vamos contra a vontade, porque nós nem entendemos, muitos nem entendem porque estão ali lutando. Mas é isso mesmo, ninguém entende ali, quem determina está no gabinete, está no ar-condicionado, está com o seu lanchinho, com o seu almoço ali, e está determinando, vá, brigue, mate, deixe sua família e vá lá. Por isso que nós temos que fazer muita prece para quem governa, para que eles possam despertar, né, para as necessidades do povo e não deles pessoalmente. O que a gente tem visto são governantes que buscam apenas coisas para si e para o seu grupo, e os outros são inimigos. Hoje nós temos isso, infelizmente, não só no Brasil, em todos os países. O meu grupo é X, o resto, eles são adversários. Então existe uma guerra declarada, né? Não precisa pegar em armas, mas isso também afeta a população, também afeta as outras pessoas. Por quê? Porque os meus desejos vão fazer com que os preços subam, que sejam, muda tudo. Quem vai sentir a dificuldade é aquele que nada tem a ver com isso. Mas um dia nós sabemos que isso vai acabar. Mas é muito o que nos dá esperança de paz, é isso, né? É o que nos dá esperança de paz, é isso, é saber que um dia isso mudará. E nós sabemos, né, apesar de tudo isso, que Deus utiliza todas as situações para fazer a humanidade evoluir, né? Essas guerras não trouxeram apenas malefícios de todo o horror que elas criaram. Deus intuiu homens de gênios a trabalharem para a evolução necessária. Vamos tentar responder se houve benefício nessas guerras. Vamos ver se a gente consegue ver. E é uma pergunta delicada. Por que guerras como a Primeira Guerra Mundial e a Segunda causaram sofrimento imenso? Então, quando falamos em benefícios, não significam que elas foram boas ou necessárias, mas sim que, apesar da tragédia, algumas mudanças importantes acabaram acontecendo. A gente sempre diz, né? A gente tem esse ditado que diz: não há um mal que não venha para um bem, né? Então a guerra é um mal, mas alguma coisa boa tirou-se dali. Avanços na medicina. As guerras aceleraram muito o desenvolvimento médico, técnicas de cirurgia e atendimento de emergência, transfusões de sangue organizadas, avanços em prótese e reabilitação. Muita coisa que hoje salva vidas começou como resposta à urgência do campo de batalha. E ali os médicos tinham que se virar, como os cientistas se viraram agora para a vacina da Covid. Ou faz, ou a humanidade vai embora, né?
Eles tiveram que aprender isso ali no campo de batalha. Progresso tecnológico. A necessidade de inovar rapidamente levou a avanços como aviação moderna, radar, computadores iniciais e energia nuclear. Tecnologias que depois foram adaptadas para uso civil. Todas essas coisas que citamos aqui, aviação moderna, radar, computadores iniciais e energia nuclear, foram pensadas inicialmente para o mal, mas que hoje são usadas para o bem. Né? Que o avião foi criado por Santos Dumont para quê? Para o bem. Mas foi usado em quê? Né? Depois foi feita essa aviação moderna que foi levar bombas, como a de Hiroshima e Nagasaki, como o Irandir citou aí agora. O radar, os computadores e a energia nuclear principalmente, que até hoje ela é pronta para isso, né? Mas também ela é usada em raio-x, em N situações que ajudam a humanidade. Criação de instituições internacionais. Após o fracasso da Liga das Nações, surgiu a Organização das Nações Unidas, depois da Segunda Guerra, com o objetivo de evitar novos conflitos globais. Fortalecimento dos direitos humanos. Depois das atrocidades, como o Holocausto, e esse não foi nada bom para a nossa história, né? O mundo passou a levar mais a sério a proteção da dignidade humana, declarações internacionais de direitos e julgamentos de crime de guerra. Mudanças sociais. As mulheres entraram em massa no mercado de trabalho, impulsionaram movimentos por igualdade, enfraqueceram antigos impérios coloniais. Reflexão moral e filosófica. A destruição levou a humanidade a questionar profundamente a natureza da violência, o papel da ciência e a responsabilidade ética. Mas é importante ser claro, nenhum desses avanços exige a guerra para acontecer. Eles poderiam ter surgido por caminhos mais pacíficos. A guerra apenas acelerou processos sob pressão extrema. As guerras trouxeram avanços e mudanças, mas com efeitos colaterais de sofrimento. Não como objetivos. Elas mostram tanto o potencial destrutivo quanto a capacidade humana de aprender e se reconstruir. Bem, pessoal, nesse momento nós estamos vivenciando vários conflitos dentro de muitos países que não deixam de ser um tipo de guerra. E duas guerras acontecendo, uma entre Rússia e Ucrânia, e também os Estados Unidos, junto com Israel, atacando o Irã. E o Irã atacando outros países. Israel também atacando o Líbano. E vários grupos auxiliando nesse conflito. Vamos ver como ajudar e o que aprendemos com esses acontecimentos. Na verdade, a paz nunca será alcançada com conflitos e guerras. Para auxiliarmos esses irmãos que sofrem o horror da guerra feita por homens que não vão estar na linha de frente em combate, só existe uma coisa a fazer: pacificar a nossa mente e emitir ondas de paz, de amor, principalmente àqueles que promovem a guerra. Isso que nós estamos dizendo, gente, pode parecer utopia, mas só vai funcionar assim. Vide Jesus. Olhe para Jesus, para a sua história. A guerra não vai deixar de existir enquanto nós não modificarmos individualmente. A união de pensamentos elevados ao bem, quando nós criamos essa onda, né, elas vão auxiliar a pleiade de espíritos que trabalham para promover o fim da guerra e alcançar a paz, a verdadeira paz. Mas não essa paz passageira, onde cessam as armas, mas a paz que saneia o ambiente pestilento que a guerra traz. A paz de Jesus, que tranquiliza, que faz com que a humanidade sinta-se protegida e amada, certa de que Deus está velando por todos nós. E não existe nada a temer. A lição de Jesus é exatamente essa, que nós sejamos mansos e pacíficos, mas esse manso e pacífico não é inativo,
ele trabalhando para fazendo bem, ajudando ao próximo, aí nós vamos conseguir conquistando os corações, mas nós precisamos pacificar os nossos. Enquanto eu tiver pensamentos de ódio, raiva, rancor, eu ainda não promovi a minha paz interior. E como é bom sentir-se em paz. Mas nós vamos ter que fazer isso. Todos nós. Esquecer esse negócio de católico, evangélico, espírita, umbandista, budista. Nós somos todos irmãos, cada um na sua, mas eu tenho que respeitar. E eu tenho que amar o meu irmão. Se nós temos diferenças, é filosófica, porque ninguém questiona nenhum dos 10 mandamentos da lei de Deus. Não, ninguém questiona. Nós questionamos. Filosofia é diferente. Mas aí respeita, cada um está no seu grau de desenvolvimento. Né? A paz que promove, essa paz que nós estamos buscando, é a paz que promove o progresso intelectual e moral, porque eles têm que subir junto. Mas nós desenvolvemos ou um ou outro, quando nós precisamos igualar os dois. Trabalharmos para aprendermos intelectualmente, né? E quando nós formos aplicar o que nós aprendemos, nós vamos ter ética, nós vamos ter moral. E aí faz o homem ver no outro ser um irmão, com as mesmas necessidades dele, porque todos nós temos as mesmas necessidades. Só entregando-se com ardor a Deus nosso Pai, através de Jesus, conseguiremos pacificar os outros pela nossa parte. Aprendemos que Deus, Cristo e caridade deve ser o nosso lema. A luta que devemos empreender é contra 2 inimigos perversos que existem dentro de nós: o orgulho e o egoísmo, que já foi citado pela Undine. E vamos combatê-lo com as 2 únicas armas capazes de derrotar: a humildade e a caridade. Só assim seremos capazes de alcançar a vitória do bem contra o mal. Mas você pode pensar, mas como eu posso, só com bons pensamentos, fé e prestar esse auxílio ao mundo? Bons pensamentos, fé e oração atuam como ferramentas poderosas para a paz mundial, começando pela transformação individual e estendendo-se para ações coletivas. Eles ajudam a acalmar as mentes, promovem a esperança e, segundo estudos, influenciam a tomada de decisões, tornando as atitudes mais assertivas e voltadas para a harmonia. Aqui estão os principais impactos. A transformação interior e a ação coletiva mostram que a oração pela paz é uma expressão de esperança e confiança que motiva o indivíduo a se comprometer com a vivência da paz em sua própria vida, tornando-se ele mesmo um promotor de harmonia. Bons pensamentos moldam atitudes. Cultivar uma mente positiva ajuda a combater o estresse, a raiva e a ansiedade, que são as raízes da violência e da depressão. A fé e a oração ajudam a substituir padrões negativos por gratidão e esperança. A influência neurofisiológica nos diz que oração ativa os lobos frontais do cérebro, responsáveis pelas decisões, auxiliando na escolha de atitudes mais corretas, calmas e ponderadas. Estudos indicam que a oração diária reduz o estresse e promove o bem-estar mental. A intercessão e conexão espiritual ativam a fé, especialmente a oração intercessória. É essa que eu faço para o outro. Ela é vista como uma forma de invocar ajuda divina para áreas em conflito e fortalecer a unidade, pedindo por misericórdia e sabedoria entre as nações. Se você se lembrar da guerra e fizer uma prece pedindo por aqueles nossos irmãos que estão ali, as entidades espirituais vão trabalhar ali aquela vibração positiva, aquele fluido, para auxiliar aqueles nossos irmãos.
Mais do que apenas palavra, a oração incentiva ações concretas de reconciliação, perdão e diálogo, fortalecendo a resiliência humana diante de adversidades. Em suma, a oração e a fé agem como uma arma espiritual para afastar a perturbação e atrair a paz para todas as áreas da vida. Ela faz uma lavagem. Pois é, então, seguindo o conselho de Jesus, né? Orai e vigiai sempre. E existe também, né, neste momento, sendo travado dentro de cada um de nós uma verdadeira guerra, que são os primeiros passos da nossa transição de seres imperfeitos por conta do nosso orgulho e egoísmo para de um ser mais racional e humanizado, em busca de elevar o nosso estado moral, pois aprendemos que temos que amar os nossos inimigos. Então, vamos tentar entender como nos comportar perante aquilo que, aos nossos olhos, é uma grande injustiça. E essa, né, é uma das maiores guerras que a gente enfrenta, né, gente? A que acontece aqui, ó, dentro de nós. Porque a gente sabe o que é certo, mas a gente sente vontade de reagir de outra forma. Isso é estranho, né? Principalmente quando a gente sente que está diante de uma injustiça. Dá vontade de responder, de revidar, de fazer o outro sentir o que a gente já sentiu. E aí é que a guerra começa. Mas, ao mesmo tempo, a gente também vê exemplos que nos fazem parar e pensar. Pessoas que passaram por dores enormes, como perder um filho de forma violenta, e ainda assim escolhem perdoar. Porque isso não apaga a dor. Não significa que foi fácil, mas mostra que é possível a gente escolher um caminho diferente. E é isso que o ensinamento de amar os inimigos nos convida a fazer. Não é concordar, tá, gente, com o erro, nem aceitar a injustiça, mas não deixar que o ódio ele tome conta de nós. Porque quando a gente responde o mal com mais mal ainda, a guerra continua. Agora, quando, mesmo com dificuldade, a gente escolhe não alimentar isso, a gente começa a interromper aquele ciclo, né? E isso não acontece de uma vez só, é um processo, um exercício diário. E é isso, não vencer a guerra de uma vez, mas pouco a pouco, trazendo mais paz para dentro de nós. É isso aí, Andrina. E Joana de Ângeles disse, eu fiz questão de colocar lá na parede da casa, o seguinte: se pararmos para enxugar as lágrimas dos outros, não teremos tempo para chorar. Então, se nós pararmos um pouco para pensar no próximo, muitas coisas nós vamos evitar. É como se nós fizermos ao próximo o que queríamos que fizessem para nós. Basta você parar e pensar isso. Eu quero fazer isso com fulano. Se fizessem comigo, com um filho meu, com um parente meu, eu me sentiria bem? Basta refletirmos, é tão pouco. Basta pararmos e refletirmos. Não agirmos pelo impulso, pelo orgulho. Não é? Eu fui lá e falou isso, e eu, para não ficar por baixo, vou ter que responder à altura. Isso é orgulho besta. Isso só vai levar ao conflito maior. Ô Barbosa, Oi. Nisso que você está falando, existe uma coisa que é muito interessante. Quando a gente consegue colocar em prática
alguém de forma educada e serena e até pede perdão, pede desculpa, Quebra tudo. você se enche de serenidade. É uma sensação maravilhosa, né? Então, isso é muito bom. Eu agora consigo ter uma visão melhor porque eu resolvi ser síndico, né? Eu ouço cada coisa, né? Assim, as pessoas falam cada coisa, né? Então, e aí, se eu for revidar, eu vou criar um problema grande. Então, não revidando, você se enche de paz. E você vê o outro que tá bom, deixa ele falar daquele jeito. É o que ele pensa, é a forma que ele é. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo assim. Antigamente eu saía com o meu cachorrinho, eu faço isso todo dia, geralmente 3 vezes por dia, e eu falava assim, não faz isso, puxava. Não. Aí um dia eu parei e pensei assim, se eu falo assim a bruto com ele, que é um ser irracional, eu faço a mesma coisa com as pessoas. E aí eu dei uma brecada. Falei, peraí, eu tô agindo errado. Eu parei. E aí passei. E aí cada vez que eu fazia isso, mais ele queria fazer, né? Aí eu passei a conversar com ele. Falar para ele, não, aí não pode, tal, bem. Ele não vai. Então vejam, por quê? Não é só a palavra, é o que você expressa e a energia que você emite. Se você está falando bravo, nervoso, você está emitindo uma energia que enerva o outro, né? Mas se você quebra essa sequência, você fala de forma tranquila, aí você leva alguma coisa que a pessoa, como você ia falando, e quebra a sequência e você faz a pessoa pensar. E você se sente bem. É exatamente isso. Assim agiu Jesus, né? É exatamente isso. Se a pessoa vem com 4 pedras e você fala manso com aquela pessoa, automaticamente ela vai quebrar aquilo, vai parar. Vai ser criado um muro entre você e ela ali. E ela vai ver, não, desse muro aqui eu não posso passar, porque ele não está me dando motivos, ele não está respondendo como eu queria que ele respondesse. Eu queria que ele me xingasse, eu queria que ele batesse em mim, partisse para mim, para que eu pudesse atirar nele, dar uma facada, dar uma paulada, dar um murro, mas ele não agiu assim. Então eu não vou nem poder fazer, porque depois não vou ter como justificar. Essa é a realidade. E diante destas reflexões, falando sobre conflito, revoluções e principalmente guerras, podemos aprender que só seguindo o evangelho que Jesus nos trouxe, vamos aprender a amar e apagar essas páginas tão tristes que auxiliamos a escrever, que são os conflitos, revoluções e as guerras. Oxalá possamos trabalhar os nossos pensamentos e atos para que tudo isso aconteça o mais breve possível. Assim, chegamos ao final da segunda parte desse tema importante para que possamos entender que pacificar o nosso ser é primordial e só assim conseguiremos paz no mundo. Estaremos apresentando a terceira e última parte deste tema logo mais. Não percam! Este é o podcast Conversando sobre Jesus. Estamos felizes por termos abordado um tema de singular importância. Com certeza, trouxe muitas reflexões sobre nossas ações aqui no planeta Terra. Vamos aproveitar e dizer sim a Jesus no dia de hoje, nos levantar e segui-lo de corpo e alma, eliminando essa chaga da humanidade, que se chama guerra. Vamos agora para as nossas considerações finais. Chegamos ao fim, Ondina. Gostaria que você fizesse suas considerações. Quero agradecer a você, Barbosa, você, Irandi, pelas excelentes explicações e a você, né, que nos acompanha, que nos segue, participa e que nos motiva, né,
a continuar estudando. E claro, a Jesus, que é sempre o nosso modelo e guia e que nos inspira, né? Quem nos inspira a fazer sempre o bem. Obrigada a todos. Obrigado, Ondina. Irandi, queremos ouvir você. Bom, eu quero agradecer também a você, a Ondina e aos nossos queridos amigos que estão sempre ao nosso lado, a Jesus, a mentora desse nosso trabalho, e dizer que é uma honra participar junto com vocês e com essa espiritualidade, e que vamos em frente, vamos estudando e vamos pacificando o nosso ser. Isso é uma responsabilidade que nós carregamos. E aí nós vamos parar de ter problema. Que Jesus abençoe a todos. Obrigado aí. Graças a Deus. E eu quero convidar a todos vocês a se inscreverem no canal do Lar Ismael no YouTube, Instagram e no Spotify. Obrigado aos meus amigos Ondina e Irandi pela oportunidade de dividir com vocês mais uma história maravilhosa. Agradecer, como o Irandi já agradeceu, aos nossos mentores que nos auxiliam, que nos incluem nesse momento. E quero agradecer a toda a equipe espiritual deste projeto que nos auxilia e nos inspira, ao nosso Mestre Jesus, por essa lição maravilhosa. E a Deus, nosso Pai. A você que está nos ouvindo, muito obrigado pela sua audiência. E ao assistir, comentem, para que nós possamos saber como estamos chegando até vocês. Façam perguntas. Nos próximos podcasts nós responderemos. Gostaríamos muito dessa interação com todos vocês que nos assistem. Até o próximo podcast, conversando sobre Jesus. Fiquem com Deus e até lá.